Meus queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Eu gostaria de ler com os irmãos os versos 11 e 12. 1 de Pedro, capítulo 2, versos 11 e 12. Os presentes acharam? 1 de Pedro 2, versos 11 e 12. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Amém, queridos? Que o Senhor aplique a sua palavra lida aos nossos corações. Vamos louvar, podeis sentar, com o Ministério Louvor, uma canção, e logo em seguida retomaremos para a nossa aula de hoje. Boa noite, irmãos, e que a graça e a paz do Senhor Jesus sempre esteja conosco. Estamos aqui para aprendermos e meditarmos na sua santa palavra, mas também prestarmos um momento de louvor e de adoração ao Senhor. Então, aproveite esse momento, esse tempo que nos é oportuno para juntos exaltarmos o nome de Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim, vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita, e é seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar, sim, vem louvar. Vem louvar, sim,
creio, queridos irmãos, que o texto que nós lemos de 1 de Pedro, capítulo 2, ele é claro em nos revelar a expectativa divina sobre nós, como aqueles que somos peregrinos e forasteiros, ou seja, Pedro deixa muito claro que nós não pertencemos mais a este mundo, tal como o próprio Jesus, na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, pediu ao Pai que nos guardasse do mal, apesar de não tirar-nos do mundo, mas nos guardar nessa expectativa daquilo, que tudo aquilo no mundo é contrário a nós, enquanto seus filhos, enquanto seu povo, enquanto a sua igreja. Ele deixou isso muito claro porque nós não somos mais do mundo, e por não sermos do mundo, enquanto estivermos aqui, nós temos uma responsabilidade, não apenas de testemunhar, mas também de influenciar esse mundo. E para isso é necessário, como o apóstolo Pedro, nas esferas, nas áreas da nossa vida, melhor dizendo, e isso inclui também o aspecto político e mais ainda especificamente a expectativa das eleições municipais, nos abstermos, como ele diz no verso 11, das paixões carnais que fazem guerra contra a nossa alma, contra aquilo que o próprio Deus tem colocado nas nossas vidas através do seu Santo Espírito. E Paulo vai nos ensinar que aqueles que andam no Espírito terão essa possibilidade de vencer essas inclinações e essas paixões carnais. E precisamos guerrear contra isso mesmo. E ele diz que, fazendo isso, verso 12 aí, nós manteremos o exemplar procedimento no meio daqueles que não são espirituais, no meio daqueles que ainda pertencem a esse mundo apenas, no meio daqueles que a identidade dos mesmos implicam apenas neles essa realidade aqui, contrariamente à nossa, que a nossa pátria, como a palavra do Senhor nos ensina, já está reservada nos céus. E nessa expectativa desse bom procedimento, Pedro ainda continua que, se exercermos esse bom procedimento, nos abstendo das paixões carnais, em alguma possibilidade de se levantarem falando contra nós, como de malfeitores, observando esse nosso bom procedimento, essas nossas boas obras, essa nossa postura, os gentios, aqueles que não são forasteiros, nem peregrinos, glorificarão a Deus no dia da visitação. Então, queridos irmãos, veja que de fato a palavra do Senhor nos mostra essa expectativa divina sobre a vida do povo de Deus, essa expectativa divina do próprio Deus sobre os seus filhos, sobre a sua igreja. E pensando aí no cristão e a sua postura nas eleições municipais, nesse terceiro estudo eu gostaria de falar sobre o cristão de fato deve se importar com a política e participar de maneira coerente no processo eleitoral municipal. Vou repetir, o cristão de fato deve se importar com a política e participar de maneira coerente do processo eleitoral municipal. Dentro já dessa expectativa colocada pelo apóstolo Pedro aqui nos versos que nós lemos. Mas antes de poder discorrer sobre o tema, eu gostaria apenas de trazer aos irmãos a memória aquilo que nós já estudamos. Buscamos entender o tema, o cristão e a sua postura nas eleições municipais. E buscando entender o tema, já falamos quem são os cristãos a quem esse estudo é direcionado, ou seja, os cristãos de fato, que biblicamente há uma postura a ser vivida por esses cristãos que se estende às inúmeras áreas da sua vida, inclusive a política e nas próprias eleições. Falamos ainda que
dos cristãos de fato, espera-se uma postura adequada a ser vivida por aquilo que eles creem são. E a palavra de Deus é clara em admoestar e exortar os cristãos de fato a viverem uma vida digna daquilo que creem são, levando em consideração as mudanças de caráter, de conceito e importâncias que esses cristãos já experimentaram e constantemente são ensinados sobre isso. Ainda entendendo o tema, por fim, falamos que as eleições municipais exigem, sim, dos cristãos, de fato, uma postura coerente com aquilo que confessam e são. A postura do cristão, de fato, nas eleições municipais, deve se sobressair ao que já é comum e esperado. Isso negativamente falando, infelizmente. Na aula passada, queridos irmãos, nós falamos sobre as questões conceituais que exigem do cristão, de fato, uma postura. Primeiro falamos sobre os modelos políticos prevalecentes no Brasil. O primeiro que destacamos foi o estatismo, que é aquele que o Estado estende seu domínio ideológico sobre todas as esferas da sociedade. É o Estado que determina, por exemplo, quem deve se vacinar ou não, como a família deve ser ou não, se o pai deve disciplinar ou não os seus filhos, se a educação deve ensinar ideologia de gênero ou não. É ele quem determina isso aí. E o outro modelo que falamos é o liberalismo, que privilegia a liberdade individual e econômica e garante os direitos individuais, sendo os limites dessa liberdade, o respeito à vida, à propriedade e à liberdade dos demais. Ou seja, diferente do estatismo, no liberalismo o Estado não determina nada. Então eu é que decido se vou me vacinar ou não, eu é que determino como deve ser o processo disciplinar nos meus filhos, como deve ser a minha família, claro, no nosso caso como cristão, tudo dentro de uma expectativa bíblica, coerente com aquilo que Deus já estabeleceu. Depois de falar, queridos, da aula passada sobre os modelos políticos prevalecentes no Brasil, nós destacamos os modelos políticos do cenário brasileiro. Pois, apesar desses dois prevalecentes, não há clareza nos campos ideológicos de cada partido existente no Brasil, que são num total de 33. Em tese, o aspecto político brasileiro fica restrito à esquerda e à centro-esquerda. Não há uma definição clara de partidos de direita, de fato. Às vezes, talvez ainda nessa expectativa do centro, inclinando-se um pouco para a direita, mas o que prevalece mesmo é esse aspecto político da esquerda e do centro-esquerda. Esse cenário político reflete, queridos irmãos, diretamente nos municípios, pois na prática política, o campo ideológico de determinados partidos apresentam claramente o ideal esquerdista, comunista, como, por exemplo, o PCB, o PCO, o PSOL, o PSTU e o PT. No comunismo, todas as distinções de classe são eliminadas e a religião é abolida. A esquerda não vê a política como a arte do impossível, mas como um instrumento revolucionário para transformar a sociedade e até mesmo a natureza humana, crendo que, na ideia, o Estado é o instrumento redentor de Deus e o coletivismo é uma nova ordem sancionada por Jesus. Com isso, toda a tradição, por esse movimento esquerdista comunista, toda a tradição cristã de pecado é eliminada. E com ela é também suprimido o ensino bíblico da redenção graciosa por meio da morte vicária e da ressurreição de Cristo Jesus. Pensando nisso, nós trouxemos algumas aplicações. A primeira delas, mesmo em suas representações ideais, nenhuma corrente política, seja de direita, seja de esquerda, seja estatal, seja liberal, pode ser associada à posição bíblica.
Não há como pegarmos esse cenário político brasileiro que reflete nos municípios e dizer, não, o partido tal está de acordo com a Bíblia, ou o candidato tal defende a Bíblia. Não, isso aqui não é possível. Nas Escrituras, não há, queridos, um texto bíblico que apoie a ideia de que o cristão deve depositar a esperança no poder do Estado ou ser subserviente a um governo. Por isso, a postura do cristão deve ser sempre essa de equilíbrio, não dada a um determinado partido ou a um candidato, pois até nessa intenção deve-se passar também pelo crivo dessas questões ideológicas, que já deve ser determinante para o cristão. E até, queridos irmãos, mostramos claramente que há necessidade, inclusive nesse pleito municipal da nossa cidade, refletirmos e ponderarmos sobre isso, sobre os candidatos, desde ao cargo de prefeito, a vice, como a de vereadores, quais são os seus partidos, quais são as ideologias dos seus partidos e o que eles pensam a respeito dessas ideologias, inclusive se essas forem contrárias aos princípios que nós cremos como cristãos, o que eles pensam do nosso posicionamento contrário. É preciso estarmos atentos a isso, refletirmos e ponderarmos sobre isso. Outro fator determinante para essa reflexão é que talvez, como eu mencionei aqui, não há muita clareza e definição nos ideários dos partidos. Embora esses que eu citei aqui, do movimento da esquerda comunista, é claro, mas pelo fato de não haver clareza nos outros partidos, de maneira aberta, se eles são de direita ou de esquerda, precisamos estar atentos. E por quê? Porque muitas vezes, pela conveniência e a concorrência a cargos públicos, há as associações, muitas vezes de direita com esquerda, como, por exemplo, aconteceu em anos passados no governo federal, quando o PT e o PMDB se associaram aí num governo, quando tinha Dilma como presidente e Michel Temer como vice. Então, dois partidos aí, a princípio, no passado, antagônicos à sua ideologia, mas se associaram para tentar implementar o governo e a gente viu que fim levou tudo isso aí. Então, é necessário considerarmos isso também, as possíveis associações. Em terceiro lugar, queridos, para concluir a nossa revisão da aula passada, nós falamos também que os modelos políticos do cenário brasileiro que refletem em nosso município exigem do cristão, de fato, uma postura. E duas posturas é possível pontuar. A primeira delas é uma postura antagônica ou contrária, ou seja, o cristão, de fato, ele deve ser contrário aos ideais políticos e partidários esquerdistas. Se o cristão tem essa consciência de toda a intenção esquerdista e comunista em seus ideários, e aqui eu não estou colocando as pessoas que estão nesses partidos no aspecto pessoal, eu não estou me referindo a candidato A ou candidato B, mas ao partido destes e aos ideários destes partidos, desses candidatos. Então, assim, de fato, o cristão, ele sendo consciente do que está por trás desses ideários políticos, partidários esquerdistas, ele deve se posicionar contrário. Não há nem como se negociar, porque o ideário partidário esquerdista é contrário, irmãos, a todos os princípios cristãos já estabelecidos. Eu vou só refrescar a memória dos irmãos das inúmeras discussões
do pleito nacional passado, lembra? Questão do aborto, questão do homossexualismo, questão da ideologia de gênero e tantas outras que foi trazido como bandeiras desses partidos para influenciar esses pequenos grupos, inclusive contrários, por exemplo, a um princípio-chave da família, que Deus foi quem estabeleceu, a partir de um homem e de uma mulher. Mas talvez pensemos, pastor, mas isso foi no cenário nacional. Sim, esse cenário nacional que foi há 2 anos atrás, reflete hoje, queridos irmãos, na concorrência aí dos pleitos municipais. Isso não é diferente em nosso município. Os cristãos, portanto, devem resistir a esse ideal político partidário, com base na cosmovisão cristã por todos os meios legítimos. Por exemplo, eu não sei se você já fez esse exercício. Eu fiz. Mesmo ainda não voltando aqui, e não pretendo voltar aqui, eu peguei os 2 planos de governo e comecei a analisá-los, inclusive em alguns aspectos, voltado principalmente para a educação e ponderar algumas coisas. E permita-me dizer, há pontos que são reprováveis. E nós, como cristãos, precisamos estar atentos a isso. Porque senão, nós seremos, inclusive, aqueles que lá na frente, por estarmos dentro de princípios e zelarmos por eles, é quem sofreremos primeiro lá na frente. Então, nós precisamos estar atentos aí. Claro, faltam outros aspectos desses planos de governos que estão disponíveis a todos que quiserem, que exige também de nós não apenas a ponderação, a reflexão, mas até possíveis questionamentos. Fica nitidamente claro diante disso, queridos, que é inconcebível que um cristão vote em candidatos de partidos de esquerda ou de partidos que estão associados à esquerda, em candidatos que possam, assim, apoiar o teu apoio dessas bandeiras que, infelizmente, são contrários aos nossos ideais cristãos. Isso não quer dizer que, se identificarmos em partido A ou em candidato A essa influência esquerdista, comunista, que o outro deve ser o alvo nosso como candidato, a ponto de uma maneira até já impulsionados, votarmos nesse outro candidato ou nesses outros partidos. Não, nós precisamos também, aí vem a segunda postura, além da primeira antagônica e contrária, aí vem a segunda postura, a questionadora, a avaliativa. Os ideais políticos e partidários não esquerdistas. Se alguns se manifestam até mesmo contrário, a esses movimentos esquerdistas e comunistas, isso não quer dizer que nós devemos votar neles. Não, mas nós devemos, antes dessa intenção, avaliar, questionar os mesmos. Isso exige do cristão, antes da escolha, antes da defesa, do apoio e do voto, questionar e avaliar os ideais políticos partidários que não são, pelo menos no primeiro momento, abertamente de esquerda, ou num primeiro momento, associados à esquerda. Devemos questioná-los sobre família, o que esses candidatos pensam, sobre educação, quais são as discussões que haverá no campo da educação do município. Inclusive, aproveite o que ele pensa, o que ele acha sobre a ideologia de gênero e tantas outras coisas. Precisamos questioná-los sobre ética, sobre corrupção. Uma pergunta simples e chave, que nós sabemos que acontece, talvez esperemos que não aconteça desta vez, aqui em nosso município, mas melhor do que os irmãos sabem que sempre as eleições municipais foram marcadas, e aqui abertamente isso é falado no município, através de compras de votos, e questionar. Se, por exemplo, o partido seu ou outro vier para a sua
candidatura e você chegar lá, comprar votos. Qual a sua postura diante disso? Você concorda com isso ou é contrário a isso? Precisamos questionar sobre essas coisas. Dentre tantos outros questionamentos, queridos irmãos, essa postura questionadora, avaliativa, deve significar para o cristão que apenas o fato de candidatos ou partidos não serem abertamente de viés esquerdistas devam ser votados. Posto essa revisão, eu gostaria então de seguir para o tema proposto de hoje à noite, ou seja, o cristão de fato deve se importar com a política e participar de maneira coerente do processo eleitoral municipal. Então, pensando nisso, em primeiro lugar, eu gostaria de afirmar que, pelo que são e creem, meus irmãos, os cristãos devem se importar com a política. Vou repetir, pelo que são e creem, ou confessam, os cristãos de fato devem se importar com a política. Essa intenção dispensada à política pelos cristãos de fato deve se dar por duas razões. A primeira delas, pelos cristãos poderem compreender biblicamente o assunto. Então, nós, enquanto cristãos, temos essa possibilidade de compreender melhor a política a partir da cosmovisão bíblica, a partir do que a palavra de Deus revela sobre isso. Isso aqui, irmãos, é algo determinante, porque naquilo que já falamos, quem são os cristãos de fato que são alvos desse estudo? Aqueles que foram reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo Jesus, que nasceram de novo pelo Espírito Santo, são uma nova criatura. E lembre-se que nessa expectativa divina que abaliza ou fundamenta o cristão de fato, lembre-se que contamos também com a graça iluminadora do Espírito Santo para compreender determinados assuntos da palavra de Deus, dentre esses, como por exemplo, a política. Então, por que o cristão pode sim e deve se envolver com a política, dispensando atenção a isso? Porque podemos compreender como cristãos biblicamente o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Mas uma segunda razão é porque, compreendendo biblicamente o assunto, ou seja, a política, nós podemos exercer, enquanto cristãos, a devida influência na política, num processo eleitoral. Então, os cristãos, de fato, devem se importar com a política, por aquilo que eles são e por aquilo que eles creem. Isso porque o cristão pode compreender biblicamente o assunto e, orientado por essa compreensão bíblica, exercer devidamente a influência na política e num processo eleitoral. Em nossos dias, e veja como isso é pertinente, o impacto dos evangélicos nas urnas, como foi no nosso país, e não diferentemente será em muitos municípios, e talvez até o nosso, é um fato. Então, o voto evangélico, ele tem o seu impacto nas urnas. Pegando aqui o nosso município como exemplo, nós temos muitos crentes. Então veja como é pertinente ponderarmos sobre isso. Entretanto, queridos, apesar dessa constatação, a impressão que temos é que, infelizmente, os evangélicos, a impressão que dá é que eles declinam nesta área. Ou seja, não causam tanto impacto no processo como poderiam causar. No caso aqui, o devido impacto. Nesse caso, ou as igrejas estão repletas de evangélicos que ainda não foram completamente transformados em seu... não vivenciaram, melhor dizendo, não experimentaram ainda, de fato, essa mudança de caráter, essa mudança de importâncias, de conceitos, ou esses que já experimentaram essas mudanças ainda estão alienados
a este assunto, sobre este assunto. Mas também pode ocorrer as duas coisas paralelamente. Ou seja, infelizmente, as urnas mostram que o impacto evangélico ou a falta desse impacto no processo tem sido causado simplesmente porque muitos ainda não experimentaram de fato essas mudanças, ou aqueles que experimentaram ainda estão alienados ao assunto política ou processo eleitoral. A implicação aqui, queridos, é que, compreendendo biblicamente o assunto, ou seja, a política, o processo eleitoral, e exercendo a influência resultante dessa compreensão, o envolvimento do cristão, de fato, na esfera política ou num pleito eleitoral resultará em transformação de contextos. Ou seja, resultará numa transformação daquilo que infelizmente já é esperado. É evidente que, a despeito da política, o cristão de fato deve orar por seu município, testemunhar nele de modo efetivo e influenciá-lo biblicamente nas questões fundamentais da sociedade. Aí aqui entra o quê? Aqueles questionamentos que nós precisamos levantar. Sim, candidato A ou candidato B, ou candidata A ou candidata B, o que você pensa a respeito da família? O que você pensa a respeito da educação? O que você pensa a respeito da corrupção? Da ética, da moralidade? E uma das esferas propícias, queridos, para essa intercessão, para esse testemunho e a influência do cristão, de fato, sim, é a política, é um pleito eleitoral como esse que nós estamos vivendo. Por isso, a nossa intenção, sim, levar não apenas os membros da nossa igreja, mas aqueles que, porventura, nos acompanharem nas redes sociais, a refletirem sobre a postura nossa enquanto cristãos, de fato, num pleito eleitoral como o que nós estamos vivendo em nosso município. Mas pensando nisso, queridos, ou seja, pelo que são e creem os cristãos de fato devem se importar com a política, pensando nisso, o que impossibilita então, por parte de muitos cristãos, essa atenção devida à política, essa intenção influenciadora biblicamente, essa atenção de testemunho, de fato, nesse processo, na política propriamente dita. O que impossibilita essa participação devida, essa atenção coerente que o cristão, sim, ele deve dar à política e ao processo eleitoral. Em primeiro lugar, o que impossibilita, queridos irmãos, nos cristãos, são os interesses estritamente pessoais. Primeiro deles, apenas vou citá-lo, ou melhor dizendo, vou citar apenas esse, trabalho. Então, o que muitas vezes tem levado cristãos a não exercerem a influência num processo como esse, como deveriam exercer, inclusive ponderando sobre as questões conceituais, sendo coerentes na escolha, no apoio, na defesa, sei lá, como você queira se envolver num processo como esse. O interesse estritamente pessoal, ou seja, é o fato talvez de já estar trabalhando, e quando não é isso, é o fato da promessa de um trabalho. Mesmo que isso vá de contrário aos princípios. Como falamos aqui, ideários do movimento esquerdista. Então, é preciso pensarmos nisso. Bem como também, até mesmo na outra postura questionadora e avaliativa, num lado talvez que não tenha o ideal esquerdista ou a influência dele, mas se levanta a bandeira, se defende sem essa ponderação, ao ponto de estar fazendo apenas porque há interesses pessoais envolvidos. Ou seja,
Nesse caso, o trabalho ou as promessas de trabalho. Mas, em segundo lugar, o que impossibilita, por parte de muitos cristãos, essa atenção devida à política? Além dos interesses estritamente pessoais, há também o tradicionalismo político familiar. Ou seja, o lado político da família é quem prevalece, muitas vezes para o cristão. Embora já é comum, e a gente toma conhecimento de notícias, né, que em muitos casos, famílias são até divididas nesse tempo político, né? Inclusive divididas não apenas no processo, mas até confusão e brigas e intrigas se vai aí, porque parte da família defende candidato A, outra parte da família defende candidato B. Mas apesar disso, há ainda algumas famílias que sempre prevalecem em um lado político, né, ou prevaleceram, e isso influencia alguns cristãos, mesmo que esse tradicionalismo, como eu falei, assim como os interesses estritamente pessoais, vão de contrário na esfera política do candidato da família aos seus princípios. Uma terceira causa que impossibilita, por parte de muitos cristãos, essa atenção devida à política: primeiro, interesses estritamente pessoais, tradicionalismo político familiar. Aí vem uma terceira causa: as influências políticas partidárias. E aqui destaco essas influências, as ideologias sedutoras. E precisamos ter muito cuidado, porque hoje os partidos estão inclusive mais atentos ao cenário atual, nacional, vamos assim dizer, do que até mesmo os cristãos. Então os partidos estão, por exemplo, atentos aos movimentos e às bandeiras que têm sido levantadas, que inclusive são muito influenciadoras nos nossos dias, como por exemplo a bandeira feminista, a bandeira de uma família não mais tradicional, a questão não apenas agora do homossexualismo, mas de tudo aquilo que está envolvido na adulteração sexual do homem, da mulher. Até porque nós sabemos que esses pequenos grupos juntos se tornam uma grande massa. Então, quem está querendo se eleger deseja agradar, como dizia meu avô, a gregos e a troianos. Então, nós precisamos também pensar sobre isso. E eu vejo que muitas vezes o que impossibilita por parte de muitos cristãos essa atenção devida à política, essas influências políticas partidárias, as ideologias sedutoras. E uma última que eu gostaria de destacar, queridos, aí permita-me dizer, pegando aqui as palavras do apóstolo Pedro, o que impossibilita por parte de muitos cristãos essa atenção devida à política, meus queridos irmãos, é a tendência carnal, contrária ao esperado. Revelando talvez uma área na vida de muitos cristãos que ainda não experimentou a mudança de caráter, de conceito, a mudança de princípios. Talvez uma área que ainda não foi convertida na vida do cristão. E digo isso porque, irmãos, é interessante, hoje conversando com um santo varão, inclusive nem da nossa igreja e foi uma conversa bacana demais sobre política. E a gente entrou nessa questão, eu colocando com ele, aproveitando os estudos, né, a perspectiva da postura que o cristão devia ter nesse momento aqui no município. Postura essa coerente com aquilo que ele crê, com aquilo que ele confessa. E ele disse, pastor, de fato, realmente, pastor, devia ser assim, mas não é. Eu disse, realmente não é. E digo isso apenas considerando 7 anos que eu estou aqui em Equador. Ele disse, pastor, não é porque o senhor não sabe o que já aconteceu aqui antes. Eu disse, rapaz, eu posso só imaginar.
E foi interessante porque ele disse, olha, pastor, eu mesmo. Pastor, eu gosto demais desse tempo. Esse tempo, pastor, para mim é muito bom. Eu disse, amém. Eu disse, sabe o que é isso, meu filho? Ele até riu, né? É porque está no sangue. Ele disse, pastor, está no meu sangue a veia política. Eu disse, pronto, sabe por quê? Infelizmente ainda, a postura de muitos cristãos nesse período é incoerente com aquilo que eles são. Aí coloquei essas questões conceituais, essas questões que nós precisamos refletir. Eu disse a ele porque, infelizmente, ainda em muitos cristãos, o sangue nas veias pulsa política. E permita-me dizer, uma política não segundo a palavra do Senhor. E até brinquei com ele, rapaz, sabe o que é necessário para esse bando de crente? Eles digam, pastor, disse, inclusive você também, eles podem botar, a gente levar para algum canto aí, fazer uma transfusão de sangue, né? Botar numa máquina daquela, não de hemodiálise, mas uma máquina de purificação de sangue de política, né? E ali botar essa ruma de cristão nessa armática e passar o sangue deles para tentar aí purificar essa questão política. E ele riu, disse, pastor, eu vou ser o primeiro, quando o senhor colocar essa clínica aí, né? Mas é assim, irmãos, infelizmente a gente ouve, e quando não ouve a gente vê, os olhos de muitos brilhando quando o candidato passa, o prazer, a alegria de chegar nele e abraçar. Isso está errado não, mas é interessante porque chega a gente ver, se orgulha em vestir o laranja ou o azul, em tirar foto, em estar na movimentação. Por quê, irmãos? Porque a tendência ainda da carne, do velho homem, contrária ao que é esperado dos cristãos, muitas vezes prevalece ainda na vida de muitos. Em segundo lugar, queridos irmãos, eu gostaria de, em seguida, após ter destacado o primeiro ponto, pelo que são e creem, os cristãos devem se importar com a política, eu gostaria de levá-los também a considerar alguns fundamentos bíblicos para essa atenção devida do cristão, de fato, à esfera política, ou melhor dizendo, não os fundamentos, mas exemplos bíblicos dessa atenção devida do cristão, de fato, à esfera política. E nós temos alguns exemplos, como, por exemplo, o exemplo na Bíblia de Josué, quando este ali esteve na casa de Potifar, Gênesis 39 a 41, e aqui a história é conhecida de todos os irmãos. Mas aquele jovem chegou ali e se tornou o quê? Governador do Egito. Nós temos o exemplo, por exemplo, nós temos o exemplo também, talvez você não conheça bem, mas desafio você a ler, Esdras, capítulo 1 a 3, o exemplo de Zorobabel. Antes mesmo de Esdras e até Neemias. Embora no capítulo 1 de Esdras você vai ver que Zorobabel estava nessa leva aí, que estava Esdras, que estava Neemias e tantos outros, que por Ciro foram enviados a Jerusalém, junto com outros cativos, a reconstruir ali o templo. Um homem, um cristão, um servo de Deus que exerceu ali a influência, deu a devida atenção àquela esfera governamental e política. Outro nome mais claro e mais conhecido para mim e para você, Esdras. Leia depois Esdras, capítulo 6 ao 10, e você irá ver a atenção que Esdras deu ali, sendo enviado também, agora não por Ciro, mas por Dário. O próprio exemplo de Neemias, capítulo 1 e 2, que foi enviado também pelo rei para construir agora não o templo, mas os muros de Jerusalém. O exemplo claro, queridos irmãos, de Daniel capítulo 1 e 3, já inclusive pregamos, baseado no capítulo 1, Daniel no palácio do rei, e no capítulo 3 a mensagem que teve como tema, a nossa fidelidade a Deus deve ser testemunhada. Temos o exemplo de Jesus que fez a distinção necessária, dando nessa distinção as importâncias necessárias. O texto que nós lemos na semana passada,
quando perguntaram a Jesus se era lícito pagar tributo a César. Jesus pediu ali a moeda e disse: de quem é o rosto aí? De César. E Jesus disse o quê? Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E Jesus, nesse momento, não deixou de ser Jesus, mas fez a distinção e deu a devida importância à distinção feita. Nós temos o exemplo de Paulo, isso muito claro, em Romanos capítulo 13, em 1 Timóteo capítulo 12, e o próprio exemplo de Pedro, no texto que nós lemos aqui, porque se você seguir adiante, está ainda com 1 de Pedro aí 2 aberto, veja aí comigo agora os versículos 13 em diante. 1 de Pedro 2, 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai a quem? O Deus. Então veja que nós temos exemplos bíblicos para essa atenção devida do cristão, de fato, à esfera política. Segundo Gruden, um teólogo americano, em seu livro Política segundo a Bíblia, ele disse assim: a influência cristã levou à extinção males como o aborto, o infanticídio, as lutas entre gladiadores, os sacrifícios humanos, a poligamia, a prática de queimar vivas mulheres viúvas e a escravidão, bem como essa influência levou à concessão de direitos de propriedade, direitos de voto e outras salvaguardas para as mulheres. Então veja que, queridos irmãos, de fato, quando o cristão ele dá a devida atenção à política e a um processo eleitoral, sendo um testemunho vivo daquilo que é e crê, influenciando biblicamente o processo ou a esfera, o cristão, sim, querido, esse pode e muito contribuir para um processo eleitoral como o que estamos vivendo, ou até mesmo com a própria política. Diante desses exemplos, podemos perceber o quanto pode ser positivo e construtivo a participação cristã num processo político eleitoral, a partir de uma postura coerente do cristão com aquilo que são e confessam. Eu vou citar aqui dois exemplos, embora eu sei que os mesmos possam, pela questão política partidária, causar algumas reações até mesmo contrárias, não apenas aos nomes que citarei, mas até mesmo a minha pessoa, né, apontando alguma coisa aí como defensor e etc, etc. Mas eu não me preocupo muito com essas coisas, não. Nós temos dois exemplos no cenário nacional de servos de Deus que estão atuando diretamente no governo federal. O primeiro é o ministro da Educação, Milton Ribeiro, presbiteriano, e a outra é a ministra Damares. E muitas vezes, queridos, não vou me reportar não apenas à questão do Milton Ribeiro, ministro da Educação, mas, meus irmãos, só não vê quem não quer o trabalho que tem sido feito pela ministra Damares, no ministério em que ela atua. Não apenas no combate à violência infantil, à violência da mulher, são parcerias que têm sido feitas. Eu digo isso porque eu estou acompanhando, eu vejo. Já ouvi até mesmo o testemunho dela nessa expectativa quando recebeu o convite. Foi interessante, não vou entrar no mérito, mas eu louvei a Deus pelas palavras. Ela disse que estaria indo, mas quem estaria sentando na cadeira seria o próprio Senhor, não seria ela.
e ela apenas seria um instrumento dele nesse ministério. Irmãos, e como eu falei e afirmo, nesse ministério dela, que eu não lembro agora o nome, mas eu sei que tem a ver com da família, né, das crianças, entre até mulheres e tudo aí, não se pode contestar a atenção que tem sido dada a esses grupos da sociedade que há muito tempo vinham sendo vitimadas de maneira até conivente com muitos líderes políticos. Então, queridos, veja como é importante quando o cristão, de fato, ele entende o seu papel na política e até mesmo num processo eleitoral como o que estamos vivendo em nosso município. Então, diante dos exemplos que a palavra do Senhor nos traz, e tantos outros que talvez eu e você conhecemos, atuais, como eu citei, mas o da própria história, podemos perceber o quanto pode ser positivo e construtivo a participação cristã num processo político, eleitoral, num processo, ou melhor dizendo, no próprio exercício governamental da política, a partir, claro, de uma postura coerente do cristão com aquilo que são e confessam. Em terceiro e último lugar, queridos, para concluir o nosso estudo de hoje, que está abordando o tema: o cristão de fato deve se importar com a política e participar de maneira coerente do processo eleitoral municipal. Nós queremos destacar ainda, queridos, que alguns apontamentos básicos sobre o cristão, sobre a política e até mesmo o processo eleitoral municipal atestam essa atenção devida que o cristão pode dar à política e ao processo eleitoral municipal. É claro, queridos, que o cenário político no Brasil, que se estende a todos os municípios, é muito negativo. Isso aí é incontestável. E faz com que desacreditemos até mesmo da intenção do cristão que queira se enganjar na política. É a troca de favores, é o jeitinho brasileiro, é o trabalho querendo ser garantido ou a promessa de trabalho querendo ser recebida. Isso tudo corre pelas veias do povo brasileiro. É mau caráter mesmo, queridos irmãos, seja esses dos pobres ou dos ricos, e muitas vezes afirmando serem até mesmo que cristãos, ou não. Não se cura essas coisas com belas palavras. Entretanto, é possível desmistificarmos essa visão obscura do cristão na política, em seu envolvimento, em sua atenção, com os exemplos da própria Bíblia que vimos e citamos aqui nessa noite, por parte daqueles que compreenderam o assunto biblicamente e que, por causa dessa compreensão, exerceram a influência devida na política, no governo, e que pode também nos inspirar a exercermos como cristãos a devida influência nesse processo eleitoral municipal. Então, permita-me, então, apontar alguns fatores que levam a compreender melhor esse envolvimento. O primeiro deles, queridos irmãos, é louvável e altamente recomendável que oremos pela paz e pelo bem-estar social do nosso município nesse processo eleitoral, almejando que essa campanha seja algo sadio e que aqueles que Deus já determinou que chegarão lá, assumindo os cargos, possam governar de maneira justa. Por quê? Em primeiro lugar, isso agrada a Deus e contribuirá para o bom desenvolvimento da sociedade. 1 Timóteo capítulo 2, Paulo nos ensina isso, que devemos orar por todos os homens, inclusive por aqueles que exercem a autoridade. Em linhas gerais, em segundo lugar, devemos honra, melhor dizendo, e obediência às autoridades governamentais.
Pois foram essas instituídas por Deus e servem a Ele como um plano maior, como um instrumento na história. Paulo nos ensina isso em Romanos 13, 1,7, em 1 de Pedro 2,13, como lemos aqui. Aí aqui, queridos irmãos, eu chamo a sua atenção, de maneira prática. Em primeiro lugar, ore pelo processo eleitoral municipal da nossa cidade. Mas em segundo lugar, nós devemos honra aqueles que já estão no papel de autoridades. Então nós precisamos ter cuidado, inclusive, com as nossas defesas, com o nosso apoio em detrimento do outro. Então nós precisamos ter cuidado com as palavras que iremos usar, porque nós devemos honrar aqueles que já estão exercendo os seus papéis de autoridade, pelo menos até o dia 31 de dezembro. E os novos virão a partir do dia 1º. E a esses novos deveremos honrar, pois também são autoridades que serão instituídas pelo Senhor. Em terceiro lugar, outro apontamento que pode nos levar à compreensão melhor desse envolvimento e dessa atenção devida como cristãos de fato à política, ao processo eleitoral, além de orar, além de dar a devida honra, todos os cristãos são chamados por Cristo a serem sal e luz desse mundo, influenciando com o testemunho devido todas as esferas da sociedade, inclusive o governo e a política. Meus irmãos, nós precisamos dar bom testemunho. Nós precisamos sermos sal e luz desse mundo nesse processo. Em quarto lugar, a influência cristã nos governos, escute isso, não exclui a necessidade de evangelismo, e o evangelismo, queridos, não é incompatível com a influência cristã nos governos. Ou seja, evangelismo e política não são autoexcludentes na perspectiva cristã. Eu acho fantástico, e permita-me, antes de comentar isso, levá-los, por favor, ao livro de Atos. Abra sua Bíblia em Atos, por favor. Atos capítulo 26. Esse texto eu acho fantástico. Atos capítulo 26, a partir do versículo 24. Paulo aqui, no capítulo 26, está diante do rei Agripa e está discursando a ele a sua própria defesa. E nesse interim, o apóstolo Paulo, ele é interrompido por Festo. Mas antes desse interrompimento, veja aí, por favor, o que Paulo está dizendo ao rei Agripa, Atos 26, versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Irmãos, olha aqui para mim, rapidamente, um parênteses aqui. O arrependimento e a conversão geram boas obras. E aqui Paulo deixa claro, dignas de quê? Arrependimento. Ou seja, o arrependimento e a conversão genuína, ela testemunha, é testemunhada na maneira que o arrependido e o converso genuinamente vivem. Nós precisamos estar atentos a isso. Vamos mais adiante, versículo 21. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a quem, queridos? A grandes. Nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que Cristo havia de padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo, aos gentios. Paulo aqui está dizendo tudo isso ao rei Agripa. Aí agora Festo, que é outro rei,
Interrompe Paulo, versículo 24. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz e disse: Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, e estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Aí veja o que é que Paulo diz a Festo, a Agripa: Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Paulo não deixa nem ele responder, Paulo mesmo responde: Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco queres me fazer ou me influenciar a fazer-me cristão também? Aí Paulo respondeu: Assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas, o quê? Cadeias. Pensando aqui, queridos, que a influência cristã nos governos não exclui a necessidade de evangelismo, e o evangelismo não é incompatível com a influência cristã nos governos, a pergunta é: para aqueles que já dentro do governo estão defendendo a sua bandeira, qual foi a última vez que você chegou para os seus subordinados e disse que eles necessitavam de salvação? Que sem Cristo estão condenados ao inferno? Que precisam se arrepender dos seus pecados e confessarem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas? Ou a luta para que o governo permaneça não tem dado a você esse tempo? Paulo aqui estava se defendendo e na sua defesa disse: Rei Agripa, você precisa de Jesus, amigo. E você fecha, não estou doido não naquilo que eu estou falando, muito pelo contrário, eu estou lúcido, e você abra do olho também. Mas para aqueles que talvez estão defendendo, estão apoiando, estão lutando para que um outro governo possa assumir a gestão do município durante esse período, qual foi a oportunidade que você já teve de chegar para o seu candidato ou a sua candidata, não sei, e dizer a ele, como cristão: amigo, você precisa de Jesus. Amigo, você precisa entender que é um pecador, e sem Cristo você está condenado ao inferno, à perdição eterna. Qual foi? Ou você acha que o momento agora não é oportuno? Até porque talvez seja essa compreensão, né? Em um período como esse, muitos não vêm à igreja por causa da questão política. Então, se não vêm à igreja por causa da questão política, esse povo vai falar de Jesus para esses? Não vai. Precisamos, queridos, estar conscientes dessa responsabilidade. Porque o nosso testemunho, em meio a essa conjuntura, deve não apenas revelar de fato aquilo que somos e cremos, mas deve impactar aqueles que estão ao nosso redor, inclusive nos dando a oportunidade de alcançá-los para Jesus. Mas eu quero sugerir algo. Pelo menos, querido irmão, se você não fez isso e nem fará, faça pelo menos uma coisa. Alerte essas pessoas que estão no governo, que talvez permanecerão no governo, ou aqueles que entrarão para um novo governo. Os conscientize de que chegarão lá, como já chegaram, ou talvez venham a chegar, porque Deus permitiu. E a primeira prestação de conta será com o próprio Deus. E uma coisa é certa, meu amado irmão, não tenha dúvida. A conta vem.
certinho, nem aquém, nem além, ela vem. Em quinto lugar, estou concluindo, um outro apontamento que deve nos levar a compreendermos melhor esse envolvimento, além da oração, além da honra, além do testemunho, além da proclamação do Evangelho. Embora a boa política possa mudar algumas coisas no mundo, continuará mesmo assim, queridos, incapaz de mudar a fonte dos maus desígnios, o coração dos seres humanos, que só Deus pode fazer mediante o Evangelho de seu Filho e a ação do Espírito Santo. Por isso, meu amado irmão, se você, permita-me dizer e fazer tal observação, de maneira coerente com o que você é, com o que você crê, se você tem defendido, se você tem levantado uma bandeira, se você tem apoiado, tem defendido, não sei, mas faça sabendo que tal governo, tal proposta, tal pessoa não redimirá a nossa cidade. É mais fácil, inclusive, até mesmo ele lhe decepcionar ou ela lhe decepcionar. Porque a fonte do mau desígnio, a fonte da corrupção, a fonte da má gestão, a fonte de tantos outros males, está no coração do homem, queridos irmãos. Por isso o cristão, ele não deposita sua esperança em um candidato ou em um partido. E em último lugar, queridos, ainda um apontamento que pode nos levar a compreender melhor esse envolvimento, essa atenção que deve ser dada à política por parte do cristão e até no processo eleitoral como que nós estamos vivendo, é que estamos desobrigados da obediência governamental, quando esta requer a nossa desobediência a Deus. E o apóstolo Pedro e João, quando foram ali aprisionados em Atos capítulo 4, e foi dito a eles que não pregassem mais no nome de Jesus, a palavra de Deus é clara em nos ensinar que os mesmos afirmaram da seguinte forma: nós não podemos deixar de falar das coisas que ouvimos e vimos, pois depois, ameaçando-nos ainda mais, nos soltaram e tendo como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera e o que tinha acontecera, pois eles foram chamados e ordenados que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Aí verso 19 de Atos capítulo 4. Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes ou a vós outros do que a Deus. Por isso, meu amado irmão, aqui insisto, num posicionamento meu, inclusive, que possa reverberar naqueles que talvez detêm o poder. E o posicionamento é: meu amado irmão, eu e você não somos obrigados a absolutamente nada. Não somos obrigados a vestir camisa, não somos obrigados a botar adesivo, não somos obrigados a ir para carreata, não somos obrigados a absolutamente nada. Nós não somos. Principalmente quando são coisas, irmãos, que nos levam a ir contrários àquilo que Deus deseja e estabelece para mim e para você. E aqui, para aqueles que têm autoridade, é necessário se considerar. Eu sei que aqui não estão presentes, mas vamos assistir, talvez pelas redes sociais. Aqueles que tentam impor a participação dos cristãos por causa, talvez, do emprego ou de qualquer outra coisa, estão redondamente enganados. Inclusive usando de má fé.
Estão sendo injustos. Porque alguém deve trabalhar não pensando, esses que os colocaram para trabalhar, num retorno político, não, mas devem ser colocados para trabalhar porque têm a capacidade de trabalhar. Porque faz o trabalho bem feito. Porque, sim, honra o compromisso assumido com o trabalho. Então há necessidade disso, tanto da compreensão por parte dos irmãos, como também a compreensão daqueles que estão dando a oportunidade a cristãos de trabalhar. Quero concluir nessa noite, queridos irmãos, afirmando que, pelo que são e creem, os cristãos de fato devem se importar com a política e participarem, sim, de um processo eleitoral testemunhando nele de modo efetivo, influenciando biblicamente as questões fundamentais da sociedade, questionando, sugerindo, orando como falamos, pelo processo, sim, queridos irmãos, sendo de fato aquilo que fomos chamados a ser, mesmo em meio a um processo político, eleitoral, como que estamos vivendo. Meus amados irmãos, que Deus nos abençoe e nos faça entender essas importâncias, para que, como cristãos, nesse processo político municipal que nós estamos vivendo, possamos de fato sermos encontrados como aqueles que estão com uma postura de acordo com aquilo que creem e confessam no nome de Jesus.